Aqui está a Polônia, antigamente, um triste ponto de encontro dos impérios europeus que enfrentou nada menos que uma série de revoluções ocidentais. Renascimento no século XXI e está emergindo como um dos exércitos mais temidos da Europa. A Polônia vem se tornando um gigante militar e Putin realmente deveria repensar antes de decidir provocá-la. Pessoal bem armado e extremamente bem treinado, eles estão enfrentando a guerra em curso na Ucrânia. Isso sem dúvida influenciou a postura militar da Polônia. Com despesas crescentes, negócios de armas e programas de recrutamento, a Polônia está se preparando e estará pronta. Depois do que a Polônia passou em sua história recente, tentando realizar um renascimento militar moderno não é brincadeira. Em uma única vida, a nação polonesa atravessou a destruição e derrotas militares simultâneas nas mãos da Alemanha nazista e da União Soviética. Uma ocupação durante a guerra, divisão e um trágico holocausto, seguido por sua completa absorção pelo Pacto de Varsóvia como um satélite soviético por 40 anos. A população da Polônia dobrou e manteve um exército decentemente grande, frequentemente acompanhado por tropas soviéticas estacionadas em seu território. O país do Bloco Oriental, liderado por autoridades comunistas inflexíveis, alinhadas de perto com o regime de Stalin, conseguiu reconstruir suas cidades devastadas no rescaldo da Segunda Guerra Mundial, aumentando lentamente o padrão de vida entre seus habitantes ao longo do tempo. Os stalinistas linha dura caíram do poder, seguidos de perto por muitos oficiais soviéticos depostos, que por décadas ocuparam posições de liderança em todo o exército polonês. As décadas de 1970 e 80 inauguraram uma era de protestos turbulentos e mudanças políticas, com a ascensão da Solidariedade, um movimento social anticomunista amplamente popular. Isso precedeu a resistência em massa e, eventualmente, o colapso da autoridade soviética na Polônia. As urnas queriam liberdade e eventualmente em 1991, a dissolução da União Soviética criou as condições para as primeiras eleições democráticas na Polônia desde 1920. Este momento marcante foi o primeiro grande passo da Polônia em sua transformação civil-militar inexorável, que veria a nação progressivamente olhar para o Oeste em busca de modelos nos quais pudesse basear seu rápido desenvolvimento econômico, militar e político. A integração ocidental assustou os inimigos, e em 18 de setembro de 1993, as tropas soviéticas deixaram o país para sempre. Apenas 5 anos depois, em 1999, a Polônia aderiu oficialmente à OTAN, 5 anos após ter aderido à UE. Hoje, muitas pessoas esquecem que, embora a Polônia tenha sido devastada pelo eixo no início da Segunda Guerra Mundial, seus exércitos no exílio escaparam dos gulags soviéticos e lutaram corajosamente como pilotos, marinheiros e soldados dos exércitos aliados no exterior. Com centenas de milhares de poloneses servindo voluntariamente na Itália e na Frente Oriental, eles lutaram com a esperança de que um dia pudessem reconstruir a Polônia das cinzas, uma nova Polônia livre da tirania de regimes estrangeiros coercitivos. A Polônia seguiu essa estrela do norte para se livrar dos vestígios do controle soviético no novo milênio, buscando progressivamente tornar-se um poder independente e autossuficiente em seu próprio direito. Mesmo antes de aderir à UE, a Polônia enviou 2.000 soldados para participar da invasão do Iraque em 2003, sendo a quarta maior contribuição militar da coalizão, atrás apenas dos Estados Unidos, Reino Unido e Austrália. A presença polonesa no Iraque durou anos, participando e até liderando divisões multinacionais no Sul e Central, uma unidade da OTAN responsável por toda a zona de ocupação como parte da Força Multinacional do Iraque. Sua implantação durou até 2008, quando as tropas polonesas foram finalmente retiradas do país, mas o Iraque foi apenas o começo. Também no Afeganistão, a Polônia mostrou sua solidariedade com o Ocidente durante a Guerra Eterna de 20 anos, provando-se parceiros confiáveis, com mais de 33.000 funcionários em uma missão de manutenção da paz, a maior da história militar da Polônia. Estamos dizendo que você quer esses caras do seu lado, mas não acredite apenas em nossa palavra para isso. Veteranos ocidentais dessas duas guerras, cujas missões os trouxeram em contato com seus aliados poloneses, quase unanimemente elogiaram seu desempenho marcial, profissionalismo e capacidades no campo de batalha. Cada ano adicional gasto como parte das implantações multinacionais da OTAN aumentou a interoperabilidade, eficácia e confiabilidade das forças armadas polonesas.
com alguns especialistas rotulando a Polônia e os emergentes protetorados dos Estados Unidos na região da Europa Central e Oriental, a nação demonstrou sua unidade com outros países da NATO, bem como seu apoio às políticas de segurança americanas. Desde 1989, cada governo polonês sucessivo apoiou a presença militar americana avançada na Europa, vendo em seu aliado uma fonte de proteção, amizade e prosperidade econômica, algo que faltava tão desesperadamente ao longo de sua história. A Polônia foi repetidamente um dos poucos países da OTAN dispostos a cumprir suas obrigações de gastar 2% do seu PIB em defesa, causando atrito entre os Estados Unidos e outros aliados da OTAN nos últimos anos, com relações amigáveis se deteriorando entre o atual governo. A Polônia agiu como um catalisador para o consenso, eventualmente decidindo enviar seus leopardos para a Ucrânia, mesmo sem o consentimento explícito da Alemanha. Sem dúvida, essa escolha ajudou a trazer Berlim e o resto do Ocidente a chegar a um acordo sobre a questão. Também demonstrou a capacidade proativa da Polônia e seu papel de liderança como um oponente vocal da agressão russa. Alertas sobre a agressão russa têm sido emitidos para a Europa desde que a Polônia aderiu à União Europeia em 2004. Hoje, a Polônia é o eixo de segurança da OTAN no flanco oriental da aliança, estrategicamente posicionado na fronteira mais ocidental da Rússia. Sua rápida modernização econômica e expansão de suas forças armadas a catapultaram para o 20º lugar na lista dos mais poderosos militares do mundo. Durante a guerra na Ucrânia, a Polônia aceitou mais refugiados ucranianos do que qualquer outra nação europeia, proporcionando-lhes acesso à educação, saúde e emprego. Além disso, a Polônia tem desempenhado um papel proeminente na ajuda militar à Ucrânia, superando praticamente todas as nações europeias. Abriram caminho para um fluxo interminável de ajuda internacional para a Ucrânia e o resto do Ocidente. Podemos dizer que a velha guarda da Europa não emergiu do conflito na Ucrânia incólume. A Grã-Bretanha já não é parte da União Europeia, e a relutância inicial da Alemanha em se distanciar de acordos comerciais russos e recursos naturais, bem como a obstinação francesa do presidente em negociar com Putin, apesar da vontade da Ucrânia de restaurar suas fronteiras originais, viram o prestígio de cada país cair. A Polônia tem pulado de cabeça nesse vácuo de liderança e está alertando o mundo sobre o perigo de Vladimir Putin, na Rússia. Em seu discurso em setembro de 2022, o presidente polonês Andrzej Duda alertou à Assembleia Geral dos Estados Unidos que isso não é apenas um conflito regional. A guerra da Rússia contra a Ucrânia é uma fonte potencial de conflito que afetará nossos países, assim como os seus. Durante décadas, durante a Guerra Fria, a Polônia aguardava nervosamente uma guerra entre o bloco soviético e o Ocidente. As terras sangrentas da Europa Oriental podem mais uma vez se tornar um campo de batalha. A ameaça permanece. A Europa Oriental enfrenta seu pior conflito desde a Segunda Guerra Mundial. Em novembro passado, quase aconteceu um cenário de Terceira Guerra Mundial. Um míssil errante cruzou para o território polonês, detonando em uma instalação agrícola, resultando no primeiro ataque em território fora da Ucrânia. Isso provocou uma enxurrada de cobertura, levantando questões sobre quem disparou o míssil. A cláusula de defesa do artigo 5 da OTAN significava que um ataque a um aliado era um ataque a todos. Apesar das especulações, a Polônia, com prudência, decidiu que provavelmente foi uma falha de ignição e não invocou o artigo 5. Enquanto os líderes mundiais esperavam por respostas, nenhum líder mundial é mais paciente do que a Polônia. Recolheram e pesaram as evidências, decidindo que o evento provavelmente foi uma falha de ignição e, portanto, não justificava a invocação do artigo 5. Isso não desencadeou a Terceira Guerra Mundial, mas levou as autoridades polonesas a redobrar seus esforços para se preparar para tal eventualidade. Vários meses antes, uma pesquisa de opinião descobriu que 84% dos entrevistados expressaram temores de que a ação militar pudesse afetar o território polonês. A Polônia, assim como a Ucrânia, sabe que nunca poderá enfrentar a Rússia sozinha, sem o apoio material e moral do Ocidente. A Polônia está agindo de acordo com seu desejo declarado de se tornar o principal país da Europa Central em poder militar. Muitos duvidam que sua visão um dia se concretize. Seu estoque militar ainda está fortemente baseado no excedente da era soviética, mas o recente influxo de armas americanas e a diversificação para outros mercados estrangeiros de armas pintam uma imagem promissora.
O compromisso da Polônia em fortalecer suas forças armadas, incluindo um aumento significativo nos gastos militares, o ousado plano polonês, hoje conta com 160 mil soldados ativos, e com plano de chegar a 300 mil soldados, seu gasto com despesas militares vai sair de 2,5% do seu PIB, para incríveis 4%. Isso mostra sua determinação em se preparar para qualquer eventualidade. A Polônia não está esperando para descobrir. Está fazendo tudo o que está ao seu alcance para dissuadir a Rússia e equipar suas forças armadas de maneira que lhes dê a maior probabilidade de sucesso militar. No caso de um conflito com a Rússia, a Polônia estará pronta para liderar a resistência, mesmo tendo números menores do que os russos. O crescimento polonês chama a atenção, fortalecendo seu poder bélico ano após ano. Vou ficando por aqui, deixe seu comentário e até a próxima.